Tem aqui o chefe Abdurrahman para tentar explicar aquilo que nós temos de dúvida. Então, existe alguém assim que tem alguma dúvida acerca dos assuntos abordados aqui? Está relacionado com algumas pessoas que nós convidamos para conhecer a nossa religião, o Islã. Então, algumas vezes a pessoa ou mostra interesse em conhecer a religião, ele diz que tudo bem, mas eu posso fazer visita à mesquita, no contexto de participar numa oração para ver como são feitas as orações no islamismo. Então, tendo alguém com esse tipo de questão, será que nós podemos aceitar este pedido? Ou ficamos na condição de primeiro ser muçulmano e segundo participar numa oração com os muçulmanos? Será que um não muçulmano pode visitar a mesquita? Meu irmão, بلغوا عني يسروا ولا تعسروا, esse hadith. وبشروا ولا تنفروا. Se um muçulmano chegou ao ponto de Allah de incutir a ele uma gotinha de imã e quer investigar, quer saber com detalhes, você use a forma de esse muçulmano chegar na mesquita até saber como é que o Islã funciona. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que na igreja, aliás na mesquita, fala-se de terrorismo, fala-se de bandidagem, fala-se que, sabe, wallahi, você tem que agradecer, não existe melhor religião que o Islã. Que o Islã até vai te ensinar você como entrar na casa de banho, como fazer necessidade maior ou menor. Wallahi, não existe religião. E nisso, vou te provar na base, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chega um judeu dentro da mesquita, quando ele chegou, foi num canto, começou a urinar. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a ver aquele homem, os sahabas estão a levantar, querem bater. Aqui você vai aprender também a autenticidade das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Qualquer palavra de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que falou é palavra verídica e palavra divina. Vou te provar na base desse hadith. Se você chegar no hospital, perguntar qual é a secção de urologia, pergunta a qualquer médico, urologia, o que significa? De onde vem a palavra urologia? Vem da palavra urina. Urologia é uma secção que vai atender os tubos urinários que vão facilitar através de bexiga, tirar o xixi, fazer tudo aquilo ali. Então, nesse hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu os sahabas querem bater aquele homem dentro da mesquita, está a fazer xixi, está a urinar. O profeta disse que esperem primeiro ele acabar. Aqui, o que está a aprender? Está a aprender urologia. Que se nós interrompermos a urina dele, o que vai acontecer? O sistema circulatório da respiração através de sangue, através de urina, vai cortar. E se corta, vai trazer problema com a bexiga dele. Disse, deixa primeiro ele acabar. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, vamos pôr água. Disse, poxa, urinou, vamos pôr água. Então aquele homem fez o quê? La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. O profeta não deu down a ele. Não disse fica muçulmano, não disse nada. Mas entrou, urinou. Se esse homem entrou na mesquita, urinar, um não muçulmano está a pedir a nós para entrar na mesquita para aprender a nossa religião. Diga a ele, meu irmão, senta naquele canto, está aqui cadeira, assista tudo. Sexta-feira está aqui cadeira, assista tudo. Então daí você vai ver os movimentos e cabe a ele. Que tal? Qual é a sua conclusão? Se é outra sexta-feira, que outro dia quer vir, põe no canto ali. Deixa ele, e assim facilita as coisas. Porque você não tem eloquência, não tem bons comportamentos de esse não muçulmano entrar no Islã com facilidade. Deixa na base desse caminho assistir sozinho. Pode ser que dentro da mesquita pode haver uma pessoa que Allah vai dar facilidade de ele ser muçulmano. Essa é a minha resposta. Allahu Alam. Tem alimos aqui, pode perguntar a melhor resposta. Eu tenho uma pequena dúvida em termos de autenticidade a veracidade das traduções de algumas traduções do Alcorão, assim tanto como a Bíblia. Até porque a Bíblia não vamos mais, porque já pude provar segundo algumas leituras que eu já fiz. Mas eu queria que, se por aventura, ou uma receita para uma tradução mais próxima, porque pelo que eu sei não existe uma tradução
taxativamente igual. Não existe uma tradução literária de uma língua para outra, mas sim há uma tentativa de aproximação do que pretende-se dizer. Então, qual seria a tradução mais próxima do Alcorão? Essa que é a minha inquietação. Tem um tema já. Para você traduzir o Corão, se nós tivéssemos todos os ânimos do mundo com suas capacidades para traduzir e explicar o Corão, esse quintal, esse local, seria insuficiente trazer a explicação e a tradução do Corão. Assim como eu estava a explicar, só por causa de uma palavra Mashriq, Masharik e Mashriqain. Levou-me quase 5 minutos só para querer explicar isso com a minha incapacidade. Que tal se estivesse um eloquente aqui? Estaria já numa matéria tão longa, quase poderíamos levar todo dia. Então, esse tema, vamos falar dela amanhã. Só para te dizer, ou para questionar uma coisa incrível. Você às vezes ouve Yusuf, José, Joseph. Será que essa é a tradução desse nome? Yusuf, José, Joseph. Estamos a falar de língua árabe, português ou portuguesa e inglesa. Será que é a tradução? Não. Isso aqui é o que aparente significado dessa palavra. Quer dizer, mais ou menos. O que está acontecendo no Corão, quando você diz que essa é a tradução do Corão, é mais ou menos. Essa é a resposta mais curta. Mas, mesmo assim, para você saber o Corão, tem muita coisa que está por detrás disso. Aqui, pelo menos nós dois, não sei os aqui na cidade ou na província, podem ser capacitados, mas eu, pelo menos, wallahi, eu não tenho capacidade de explicar nenhum versículo. O que estamos a fazer é extrair de uma explicação de outra pessoa, de acordo com a nossa capacidade, também vir transmitir, para Allah não nos questionar. Mas 100% não temos capacidade. Por isso, isso que está a existir, Corão traduzido, são mais ou menos o significado. Então, essa matéria, inshallah, vamos tratar dela amanhã, onde posso te dar um exemplo, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala a palavra ta'am, wa ta'amul ladina utul kitab, alladhi at'amahum min ju'. A palavra ta'am só vem mencionada cerca de 15 vezes no Corão com significados diferentes. Ou a palavra daraba significa, na língua literária, na língua árabe, significa bater. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala diz daraba Allahu mathala, Allah, você ia traduzir como? Allah bateu exemplo. Você vai bater exemplo. Exemplo é algo apalpável para você bater. Então, por que vem no Corão isso? Tem motivos, tem um tema, tem uma disciplina para tal, para você saber. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu tenho uma dúvida, que um imamo faz tawizi. Agora, quando faz tawizi, se nós podemos fazer atrás dele, do salat atrás dele ou não? A outra pergunta, um tawizista, um que faz tawiz, será que nós podemos fazer salat atrás dele? Meus irmãos, a aqida de Ahl Sunnah wal Jama'ah, os álimos, aqueles que estão apegados no imã, diz assim: nós não podemos apontar a ninguém, você é kafir porque fez um pecado. Você é munáfico, mesmo dizer munáfico, você vê aquelas produções de nifaq, idha haddatha kadaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina ana, wa idha khasama fajara. Estás a ver essas qualidades nessa pessoa. Está a mentir, não está a ganhar aquela responsabilidade. Não diga você é munáfico, não aponta. Diga você tem sinais de hipocrisia. Não diga você é hipócrita, diga tens sinais de hipocrisia. Não faça assim, faça assim, faça assim. Não diz você é kafir só porque pecou. Diga você fez pecado. Não faça isso. Então, aquela pessoa que autenticamente o seu pecado é visto, a aqida é assim. A aqida não tem caminhos. Nós estamos a provar que esse homem faz pecado. E o pecado dele é visível, nós sabemos. Então, vamos sair atrás dele. Se nós não temos provas concretas, continuamos, menos ouvirmos fofoca, continuamos atrás dele. Outra coisa que você pode fazer, você pode vir atrás dele com uma intenção. Estás dentro do saf, Allahu Akbar, ele mesmo. Allahu Akbar, você aqui está atrás a fazer salat sozinho, mas com o movimento dele. Ele quando diz Allahu Akbar, você também vai Allahu Akbar. Mas isso se tiver provas concretas. Allahu Alam.
Tem alims aqui, pode ir questionar. Se eu estiver errado, não leva a minha resposta. Se eles estiverem certos, eles são responsáveis também. Essa outra pergunta. Numa casa, como dono de casa, um filho está a ver para o papai, está a fazer coisa haram, comida, fazer coisa de juro. Quando está a fazer coisa de juro, o filho não está a gostar. Agora esse filho pode negar essa comida ou comer ou não. Certa vez, Umar radiallahu anhu, o homem mais forte dentre os sahabas e que não gostava de... Não tinha brincadeira, mesmo diante do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como outras pessoas. Um dia desses, ele veio diante do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta: nós às vezes, quem está a falar é Umar, está a contar, está a falar ao profeta. Nós às vezes temos escutado os livros dos nossos antepassados. Temos escutado o Injil, a Bíblia. Naquele tempo também tinham versículos bíblicos. Então, naquele momento que Omar estava a falar, estava a proferir aquelas palavras, a situação do profeta começou a mudar. Começou a ficar irritado, zangado. Então, Omar começou a repetir, assim, será que nós podemos seguir ou não? Então, Abu Bakr Siddiq viu que o profeta já estava a ficar zangado. Então, é quando ele disse, Abu Bakr estava a dizer que Amanna billahi wa rasuli. Amanna billahi wa rasuli. A repetir essas palavras. Quer dizer, nós cremos em Allah e o seu mensageiro. Quer dizer, para tentar abafar o profeta sallallahu alaihi wasallam. E Umar era antes de se aperceber. Então, Abu Bakr toca a Umar. Então, descobriu também. Então, ele quando disse também Amanna billahi wa rasuli. Daí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que mesmo esse hadith que estou a contar, nas primeiras páginas do Mishkat também tem. Mesmo se estivesse Musa, alayhi salatu wassalam, no meu tempo, ele estaria nos meus calcanhares. A resposta do profeta disse que mesmo se Musa, alayhi salatu wassalam, estivesse vivo, estaria nos meus calcanhares. O que quer dizer? A única lei infinita, quer dizer, a última lei é o Coran e o Sunnah. Então, é mais fácil você, se não entende os versículos bíblicos, deixar e pegar o Coran e o Sunnah. E a coisa mais fácil que vai fazer alguém ficar muçulmano são suas ações, o nosso comportamento. O nosso comportamento, a nossa forma de agir diante dos não muçulmanos, diante dos muçulmanos, vai afugentar ou ganhar essa pessoa. Se o seu empregado você trata mal e você é um muçulmano, há de ver que esse empregado, mesmo que lhe fale qual é o versículo mais duro, mais forte do Coran, não há de vir ser muçulmano, porque você ainda não é muçulmano verbalmente. Falando do nosso irmão que falou acerca das comidas, quer dizer, os nossos pais, eles ganham através do haram. Será que nós podemos ingerir aquilo que eles trazem? Aqui você está contra a parede de espada, está contra a lei. Isso cabe a si e a sua fé. Porque o hadith diz: Inna al-halala bayin, wa inna al-harama bayin, wa bainahuma umurun mushtabihat. O hadith diz que você já sabe que isso é halal, isso é haram. Isso aqui você não sabe que é halal ou haram, procura as pessoas para te explicar. Você já sabe que é halal e haram. Aquele halal você vai usar, o haram você não vai usar. Cabe a si e a sua fé. E Allah traz esse tipo de testes para ver onde é que você vai terminar. No tempo de Sahaba, quando o homem despedisse, eu estou a sair, o que é que as mulheres diziam? Ya Abdallah, iyaka wa kasb al-haram. فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. Quer dizer, aí onde você vai, cuidado de nos trazer o haram, porque nós podemos pacientar na fome, mas não temos paciência no fogo infernal. Veja qual era o ponto dessas senhoras, qual era o ponto dessas nossas. Mas se nesse nosso tempo você diz: esposa, já vou trabalhar, diz: só pedir me trazer bombom, está pedindo trazer refresco. Quer dizer, não sabe se essa coisa vão trazer do halal ou do haram. Você só está a pedir. E isso, quem vai chupar somos todos nós, que é o pai, a mãe, porque não estão a coordenar. Esse é que é a minha resposta. Se é halal, coma. Se é haram, evite, deixe.
porque não vai te levar a um caminho porque já está distinto. E tudo que é haram leva ao inferno. O islâmico diz que anjos não entram em casas onde hajam imagens e cães. Agora, hoje em dia é possível ver alguns livros islâmicos com imagens de pessoas. Ou, por exemplo, se alguém faz um poço numa área, numa localidade que tem poço como Sodaka, chama as pessoas para ficarem naquele poço e ele dar imagem do poço junto às pessoas. Agora, será que essa coisa de imagem no tempo atual, no tempo passado, qual é a diferença? Obrigado. Então, Molanos querem saber se há mais perguntas por parte das senhoras. Sou das senhoras, não é assim. Enquanto as senhoras fazem as suas questões, nós vamos mesmo responder a esta questão sobre o irmão que eu mandei levantar e a sua pergunta, por ter sido longa, parecia-me não percebida, mas acabei entendendo, sobre as imagens hoje em dia. Hoje em dia a mídia está tão disparada que as imagens já estão sendo apreciadas pelos muçulmanos. Quando nós, há bem poucos anos, estudávamos nas madrecinhas e com imagens não. Tanto que nós sabemos que nós, o cão, por exemplo, em casa, nós criamos-los em questão de defesa, como segurança. Senão, como um objeto de adorno, o muçulmano não pode criar um cão em casa. Por quê? Porque os anjos fogem da casa, não chegam nesta casa. Tanto que também na casa onde estiver imagens, os anjos simplesmente não entram naquela casa. Esta questão, em primeiríssimo lugar, eu gostaria de dizer ao irmão, para se esclarecer desta forma, e a todos os irmãos, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz: da ma yaribuka ila ma la yaribuka. O verbo ou vem na forma mudária ou majhul, yaribuka ou então yuribuka, para dizer que deixa tudo aquilo que lhe põe em dúvida e pratique apenas aquilo que você com todo o coração pratica. Este é o dito de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque aqui há uma coisa que nós temos que entender. Um é fatwa, outro é taqwa. Um é verdito, onde ulamás e muftis dizem para tentar incluir o muçulmano dentro da circunferência do Islã, para que ele não esteja fora do Islã. Mas outro é taqwa. Taqwa é temor. Não sei se já notaram, muitas vezes alguém vai à casa de banho, já se limpou tudo, mas quando ele sai ainda tem a impressão de que qualquer coisa, se calhar ainda tocou na roupa, e baquita, volta mais da casa de banho e se limpa. Este é taqwa, né? O taqwa é mais exigente na pessoa, mas o fatwa é abrangente. Então o que os ulamás fazem é tentar trazer o mas'ala de tal forma que inclua todos os muçulmanos e diga ao muçulmano que você até aqui está dentro ainda da circunferência do Islã, não é? Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, à beira da morte, disse 4 coisas: yassiru wala tu'assiru, facilite e não dificulte, bashiru wala tunafiru, divulguem, espalhem o Islã e não tragam ódio no Islã. Então, ulamás, baseando-se no yassiru wala tu'assiru, facilitem e não dificultem, eles hoje em dia estão a trazer essa imagem que estamos a usar hoje em dia na internet ou no celular, nas câmeras. Esta imagem, como é que é? Porque imagem o que é? O irmão provocou um tema muito longo, ainda vocês já vão dizer para o Molana, chega, queremos ir embora. Sawara yusawiru taswiran. Fotografou, está a fotografar uma fotografia. Taswir, em língua árabe, quer dizer algo que uma pessoa faz sozinha. Eu estou a ver Sheikh Abdurrahman assim, e eu estou a desenhar a ele. Só que o que se produz na câmara são retratos diferentes formando uma imagem. A isto aqui, os conhecedores da matéria não chamam disso de taswir.
e nem a tarefa de um humano fazer isso. Então não forma o tafsir. Foi um grande debate no Paquistão que se fez, onde muitos ulemas, para entender, tiveram que chamar a ashabul fanni, não é? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Pergunte às pessoas do conhecimento quando vós não souberdes. Perguntaram a eles: isto aqui, será que nós podemos chamar a isto aqui com tafsir que o humano faz? Disseram que não, porque isto aqui é retrato de várias sombras que produzem uma coisa visível. Por isso, não sei se já lhe satisfiz. As imagens que hoje em dia são feitas, a proibição sim vai ser se nós fizermos uma imagem e colocarmos na nossa casa. Afinal de contas, estou a fazer num sítio onde estou a ver uma imagem, é proibido. Os anjos mesmo não hão de vir, porque aquela imagem que estiver ali feita, enquanto tiver olhos, os olhos são o foco onde os ulamás sempre disseram que quando a imagem tiver os olhos, então os anjos não vão aparecer naquele lugar. Então evitem isso. Voltem mesmo para o dito Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam: da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Deixa o que você não sabe e tranquilize-se com aquilo em que você esteja tranquilo, com toda certeza que isto aqui muito bem está certo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eu queria saber, está escrito que o Umat vai se dividir em 73 grupos. Em 73 grupos, só um grupo que vai no Jannat. Eu queria saber, esses 73 são os muçulmanos ou todo o Umat em geral? Os 73 grupos, se serão todos eles muçulmanos. Olha, conforme os ditos do profeta, serão todos eles muçulmanos. Tanto que quando se diz aqui que só um deles que vai entrar no Jannat, quer dizer que entrarão no Jannat sem ajuste de contas. Mas não quer dizer que todos esses, quem seja muçulmano, se Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam falou que eles são muçulmanos e estarão inclusos naquele dia como muçulmanos, então pois saibam que há de chegar uma altura em que Allah subhanahu wa ta'ala não vai conseguir ouvir dos habitantes do inferno quando disserem: olha, você não se fazia de muçulmano, mas agora você está aqui comigo, o que valeu ter sido muçulmano? Quando Allah subhanahu wa ta'ala dirá: Muhammad vai para o inferno e tira todo aquele que recitou o kalma, ou todo aquele que tem uma parte de imani, wa in kana mithlu mithqala habba, nem que seja da forma de tamanho de um grão de nada. Então, para dizer que o único grupo que vai entrar no Jannat, muitos ulamás falam de entrar no Jannat sem ajuste de contas, porque muitas falhas, Allah subhanahu wa ta'ala, o que não vai tolerar mesmo conforme o Coran, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que Allah subhanahu wa ta'ala jamais perdoará aquela pessoa que lhe comparou com alguém. Para além disso, Allah subhanahu wa ta'ala é todo perdoador. Ele no dia de Qiyamah há de mostrar a sua majestia, há de se mostrar como aquele o mais indulgente, incomparável com qualquer outra criatura. Portanto, serão todos eles muçulmanos, sim. Allah subhanahu wa ta'ala, conforme os pesos dos vai resolver a sua situação. Então, como nós sabemos, mesmo ao atravessarmos, não é, a ponte de Sirat, ali há de haver pessoas que hão de passar sem se perceber, que nem velocidade de energia. Há pessoas que hão de passar a velocidades de animais diferentes, mas há pessoas também hão de passar como que nem quem esteja acorrentado, abanou-se aqui. Naquele instante, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam estará do outro lado do Jannat para ver o nosso mensageiro, meus irmãos, que não estará tranquilo até que veja o seu último umati a entrar. Nós, quando atravessamos o ponte, o que é que dizemos? Allahumma ya Rabbi salim, salim. Ya Rabbi salim. Que, Allah, faça com que nós atravessemos em paz, consigamos atravessar em paz. Será o que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam estará a dizer enquanto os seus servos
da sua fé estiverem a entrar, Ya Rabbi Salim, Ya Rabbi Salim, oh Allah, tenha mercê, faças com que eles consigam chegar, mas por causa do peso de pecados, os ganchos do inferno acabarão pegando alguns e hão de entrar no Jahannam, mas também aqueles acabarão entrando no Jannat. Portanto, esses 73 grupos são mesmo de muçulmanos. Eu tinha uma pergunta extra, uma questão que já passa tempo que não consigo encontrar a resposta, talvez porque não conduzia a pessoas ideais. A questão é muito simples. É fácil encontrarmos o Corão nos masjid, quase em todos, e suas traduções, mas o que é difícil para mim é encontrar Sunnah. Estou a falar de Hadith, Bukhari, Muslim e outros nos masjids, mesmo nos grandes masjids como Central. É muito difícil estar em contato com esse tipo de escrituras que, segundo o que sempre temos ouvido, eles já andam acompanhados do Corão e Sunnah, mas é fácil encontrar Corão, e até então eu nunca vi nem sequer um livro de Bukhari Muslim. Acerca de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, que não, vamos dizer, nas mesquitas, por que não está lá? Essa resposta a essa pergunta pode se juntar com aquela pergunta acerca de tafsir. Será que qualquer pessoa pode fazer tafsir? Existem coisas que nós devemos viver, não ler. A vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, se você ler a história do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso à tarde, inshallah, vamos tentar explicar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no seu tempo, disse: não escrevam os meus ditos, escrevam os ditos de Allah, que é o Corão. من كان يكتب من قولي شيئا فليمحه, ou como قال صلى الله عليه وسلم. Quer dizer, aquela pessoa que está a escrever das minhas palavras, estava a falar de hadiths, quem está a escrever das minhas palavras, então que apague, só escreva aquilo que Allah, quando eu disser o que Allah disse, então escreva isso, que é o Corão. Então, a vida do profeta, o que os sahabas faziam? Eles viviam no seu dia a dia. Então, aquilo foram vivendo, os sahabas a viver. Então, quando viram que os homens estão a perder a vida, então os homens, os teólogos, os mujtahidin, é quando começaram a escrever. E por aí vamos aprender outra coisa. Nem todo tem capacidade de ler o Bukhari. Nem todo tem capacidade de fazer tafsir. Então, o que você deve alegar-se? Alega-se nos seus teólogos da mesquita. Por isso é daí onde vem que respeitar o seu líder religioso é melhor do que você respeitar a sua própria roupa, porque é o líder que vai te ensinar como pôr essa mesma roupa. Então, aqui para resumir, eu queria só dizer duas coisas. O ijtihad é uma ação, é um conhecimento que vai fazer a você esforço. Ijtihad significa esforço. Esforço aqui estamos a falar de esforço de conhecimento, que vai te levar você a conhecer ou a ter meios de querer interpretar o Corão. E isso não é brincadeira. Não é por você dizer que eu sou mufti. Mentira. Não é por palavra dizer que eu sou mufti você pode conseguir interpretar o Corão. Nós podemos concluir que a maioria dos muftis não sabem língua árabe. Como é que você vai interpretar o Corão? Porque você tem que saber bem a língua árabe. Escangalhar a língua árabe, vamos dizer assim, você de ponta a ponta. Depois disso tem que saber balagha, chama-se retoria. Depois de balagha tem que saber nahaw, que é gramática. Depois da gramática tem que saber as histórias. Depois das histórias tem que saber sira. Depois tem que saber muita coisa para você chegar que é um intérprete de Corão. Não é fácil. Se nós, 90% dos árabes moçambicanos, o Corão aliás, árabe está zero. O mesmo aqueles que estudaram na Arábia Saudita têm dificuldade em algumas coisas. Então, quanto a isso, quanto ao Bukhari, que estamos à espera na mesquita, não, você tem uma preocupação, procura seu alim, expõe. Não vamos, Bukhari são volumes que nós precisamos de traduzir. Para traduzir uma coisa, wallahi, é difícil escrever um panfleto. É difícil escrever um panfleto. Você está a falar de Bukhari, 2.400, não sei o que é hadith, 20.000 hadith. Quem vai traduzir isso?
Primeira coisa, não há tempo. Segunda coisa, não há patrocínio. Terceira coisa, tudo está mal. Jazakumullah khair. E queria só complementar essas coisas. Não, eu só queria pedir ao MC, talvez as perguntas não estão a ser relevantes com o tema. Muitas vezes os audientes põem certas perguntas que não tem muito a ver com o tema, com o tema. Eu gostaria que nós aqui perceber qual é o tema, qual é o foco da gravação de caravana e da pergunta relevante ao tema. Senão a gente estamos a sair do foco. Estamos a sair do foco. A Bíblia, por ser um livro que está a contradizer, então, como é que podemos dar dawat aos tais cristãos quando há muitas palavras que estão a contradizer, que não são verdadeiras? Então, e de que maneira que podemos provar a eles? E como é que também podemos considerar o tal livro? Podemos usar ao fazer debate com eles ou não? Podemos usar os versículos contraditórios. O nosso irmão está a perguntar se a Bíblia é contraditória. Quais são os versículos que a gente pode usar, ou se podemos usar estes versículos contraditórios para fazer o da'wa. Escute bem, para fazer o da'wa. Irmãos, para fazer o da'wa, nós temos estes dois instrumentos, que é o Kitabullah e o Sunnah. O livro de Allah, que é, e as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para fazer o da'wa, para chamar as pessoas para o Islã, usa o Coran e usa as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto basta. Se estamos a usar a Bíblia, não estamos a usá-la para fazer da'wa, estamos a usá-la para fazer perceber ao seguidor da Bíblia que há algum problema dentro do seu próprio livro. Só assim ele vai despertar a atenção e vai perguntar: se o meu livro tem problema, qual é o livro certo? E a gente vai lhe indicar o livro certo. Da mesma forma, temos alguém que não conhece nenhum dos caminhos, ou ele está a seguir por um caminho onde nós sabemos que lá à frente vai se dar mal, e a gente diz: Senhor, este caminho vai te levar a maldade, ou vais acabar por se perder. E ele vai perguntar, a primeiríssima pergunta dele, qual será? Qual o caminho que eu devo usar? Porque, na verdade, ele desses dois caminhos não conhece nenhum deles. O que quer dizer que os nossos irmãos também não conhecem o que é que eles estão a seguir. Daí que somos responsáveis em dizer-lhes que, olha, este caminho está errado, mas não com a sua fala, não ser você próprio a dizer que tu estás errado, não, mas se o seu próprio livro deve lhe dizer que eu não estou bem. Portanto, se podemos usar os versículos para fazer o da'wa ou não, a resposta é: use os versículos para despertar a atenção, para que ele volte para o Coran e o Sunnah. Este não pode ser a peça fundamental de da'wa. Bíblia não é peça fundamental para da'wa. Não. A peça fundamental para o da'wa é isso que eu acabei de dizer. Esta é a resposta que eu poderia dar, e outras perguntas, inshallah, o meu chefe vai responder. Alhamdulillah, eu gostaria de saber, conforme a teologia cristã, fala-se de Espírito Santo. Realmente, nós como muçulmanos, como podemos entender o que é Espírito Santo? Simplesmente essa é a minha pergunta. Para o irmão que quer compreender sobre o Espírito Santo, nós muçulmanos, o Espírito Santo é o Ruh al-Qudus, é o Arcanjo Gabriel. A nossa crença, como define quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo para nós é o Arcanjo Jibril alayhi salatu wassalam, que a tarefa dele era bem diferente da tarefa do que falam os cristãos, como nós ouvimos aqui os detalhes do nosso Sheikh Abdurrahman Said. Portanto, a tarefa de Jibril é o chefe dos anjos principais e de todos os anjos.
não é? Nos anjos principais também ele é o arcanjo. E a tarefa dele era de, portanto, trazer as mensagens para os mensageiros. Tanto que nós ouvimos várias vezes como é que ele trazia a mensagem para Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Jibrail, o arcanjo, ele vinha na forma de um sahaba. Havia um sahaba muito bonito. Então, Jibrail normalmente aparecia no formato pessoal, humano, deste sahaba. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fala também no Surat An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Que a outra vez em que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam viu o arcanjo Jibrail alaihi salatu wasallam no seu formato normal dele, ele no horizonte, não é? E Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam aparecer pequenininho, summa dana fatadalla, e depois inclinou-se na forma de reverência e respeito e falou com Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Foi aquela altura em que todos nós sabemos, quando Hazrat Jibrail falou para Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam que a partir daqui de Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha é a árvore que começa no sétimo céu e desagua no Jannatul Ma'wa, no primeiro Jannat. Disse ao profeta que, olha, você daqui é que vai para frente. Se eu der mais um passo para frente, vós me vereis queimado. Então foi daí que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam adiantou um pouco para dialogar com Allah subhanahu wa ta'ala. E depois não quero prolongar, porque senão vou falar muito, interligando-me com tudo aquilo que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam fez quando fez o Isra, não é? Portanto, para nós, a nossa crença, nós muçulmanos, nós acreditamos que Ruh al-Qudus é Jibrail alaihi salatu wassalam, cuja tarefa era trazer mensagens para os mensageiros, e eles desta forma pegavam a mensagem, exortavam as pessoas dos seus tempos. A minha questão está relacionada com a revelação ou a escritura bíblica e a revelação de Isa alayhi salam. A quem foi revelado a Bíblia, se é uma revelação ou se for uma revelação, e a quem foi revelado o Injil? Bismillahirrahmanirrahim. Vou responder à última pergunta. A outra pergunta tem a ver com o pecado que eu pratico, se vai afetar a minha esposa ou não. Esta pergunta não vamos responder porque estamos acima da hora. E também Maulana Naim deu uma boa observação, que nós temos que colocar perguntas dentro daquilo que é o nosso tópico, porque basta sairmos do tópico, vamos começar a dar temas que se calhar poderiam ser dados nas próximas vezes. Aqui eu tenho esta pergunta, que é a última, e acho eu que não vai me dificultar tanto, que tem a ver com a diferença entre o Injil e a Bíblia. Aqui eu vou ler só um comentário deste livro que é Bíblia. Diz assim: os exegetas bíblicos atuais, examinando os textos, identificam nestes livros o trabalho de vários autores. O trabalho de vários autores. Este livro é da minha autoria. Estamos a dizer que este livro é de quê? Meu nome é Abdurrahman. Este livro é da minha autoria. Estamos a dizer que este livro é de quê? É de Abdurrahman. Portanto, quando a própria Bíblia diz que os livros que na Bíblia existem são livros que têm vários autores, estão a dizer que este livro não é de? É de autores. Jazakumullahu khairan. Eu tenho uma pergunta. Se é que a religião
praticada pelo profeta Isa, Musa e todos os profetas que surgiram na face da terra é Islã. Então, em que momento surgiu o cristianismo? Em que momento surgiu o cristianismo e essas outras religiões? Não sei se vocês perceberam. Se todos os profetas foram muçulmanos, então em que momento existiu o judaísmo e o cristianismo? Eu gostaria de dizer a ele que inna dina inda Allah al-Islam, que de facto din perante Allah subhanahu wa ta'ala é Islam, para dizer que todos os mensageiros que vieram na face da terra falaram de Islam. E Islam o que é? Islam é submissão. Aslama yuslim islaman, não é? Tem a ver com submissão e ou tem a ver com a paz, não é? Conforme a forma em que nós formos a formular o verbo. Portanto, perante Allah subhanahu wa ta'ala, din quer dizer o que? Submissão. Submeter-se às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo mensageiro, de todos que nós dizemos, aproximadamente 124 mil mensageiros, todos eles vieram exortar as pessoas para se submeterem às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esta submissão quer dizer Islã. O judaísmo, o cristianismo foi o que as pessoas criaram. Nabi Isa alayhi salatu wassalam, ele nunca disse que a religião dele é cristã. Chamaram Cristo, do Cristo para o cristianismo. Ele nunca disse que a religião dele fosse cristã. Espero que tenha satisfeito as questões dos irmãos. Assalamu alaikum. Eu tenho uma pergunta da Bíblia. Estes cristãos dizem que quem mora em Cristo ressuscitará em Cristo. Depois, na mesma Bíblia, tem uma passagem que está escrito: aqueles que moram em Cristo estão perdidos. E se a esperança deles está em Cristo, são os povos mais miseráveis de todos os homens. Agora queria saber essa passagem. Bismillahirrahmanirrahim. Bom, primeiro vamos para o nosso irmão que fez a questão que tem a ver com os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo, diz-se que terão a vida eterna, e há uma parte na Bíblia que diz: os que morreram em Cristo estão perdidos, não é? Penso que o irmão está a perguntar, quer saber qual é o verdadeiro sentido, ou qual o verdadeiro destino dos cristãos. Se eu estiver equivocado, pode me corrigir. A pergunta, do jeito como percebo, o irmão quer perceber qual é de facto o destino dos cristãos, visto que uma parte da Bíblia diz: a morte de Cristo veio para os salvar, mas a outra parte da Bíblia diz que a morte de Cristo, ou os que morreram em Cristo, estes estão perdidos. Aqueles que morrem acreditando na morte de Cristo, de que Cristo vai nos salvar, então estes estão perdidos. Neste caso, qual será o destino dos cristãos? Queridos irmãos, as perguntas, de facto, elas vêm para nos ensinar e também vêm para nos complicar. De acordo com o Islã, Allah Azza wa Jalla diz no Corão: inna ad-dina inda Allah al-Islam. A religião diante de Allah é o Islã. Se a religião diante de Allah é o Islã, então quer dizer que as outras religiões, sem dúvidas, que não poderão nos levar a nenhuma salvação. Qual é o destino? O destino destas pessoas é a própria Bíblia, porque a própria Bíblia está a dizer que o cristianismo começou com o apóstolo Paulo. Atos 11, versículo 25 e 26, diz que Paulo chamou os discípulos pela primeira vez de cristãos em Antioquia.
E se ele os chamou pela primeira vez em Antioquia, quer dizer que Jesus não veio transmitir esta religião chamada cristã. Mas Jesus é a salvação. Jesus, o seu chamamento, chamou para a salvação. E se ele chamou para a salvação, quer dizer que difundiu uma religião. Qual é esta religião? É o Islã. Logo, todos aqueles que têm esperança de que Jesus Cristo, ou professando outra religião fora da religião de Cristo, estas pessoas não terão nenhuma salvação. Esta é a única resposta que eu poderia dar. Tenho mais uma dúvida também. Eu acho que é um pouco relacionado também com, entendicamente, a pergunta colocada aqui. Tem um versículo, acho que é Coríntios, né? Coríntios 15, parece. Mas acho que o Sheikh aí depois há de saber, depois de eu citar. Então, como é que vem ali? Vem uma senhora a pedir ajuda a Jesus Cristo junto aos seus discípulos, neste caso. Mas ele dizia que não foi enviado a ninguém senão as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, por lá embaixo, ele vem dizer que não é possível dar o pão de Deus aos cachorrinhos. Então, essa explicação de levar o pão de Deus aos cachorrinhos, eu queria mais ou menos perceber melhor. Tem mais? O nosso irmão perguntou que Jesus numa parte diz que eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois disse para aquela mulher cananeia que não é permissível darmos o pão aos cachorrinhos. O nosso irmão quer perceber quem são estes cachorrinhos. Sem dúvidas que estes cachorrinhos referidos é você, sou eu, é ele, que não é israelita. Aquele que não faz parte da família israelita, ele foi ofendido neste versículo. Ele foi considerado de cachorrinho. Jazakumullah khair. Sheikh Abdurrahman, Maulana Rafiq, Sheikh Abu Bakr, agradecemos pela vossa presença, agradecemos pelo vosso conhecimento e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que congregue-nos, ajunte-nos de novo, qualquer sítio que seja, mas aqui em Chimoio, para sabermos muito mais acerca do conhecimento profundo que vocês têm. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a bênção nas vossas vidas e também que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos bênção. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos abençoe por tempo que nós tivemos, pequeno tempo que nós tivemos, alhamdulillah, diferentes cabeças, cada um juntou aquilo que ele percebeu, tiramos muitas dúvidas que nós tínhamos, alhamdulillah. Agora, a caravana de Da'wah vão falar acerca de certos jovens que estão interessados aqui para aprender como fazer o Da'wah. É por isso, alhamdulillah, pediu-se alguns dirigentes da nossa Liga Muçulmana, alhamdulillah, de Chimoio. Estamos aqui, o Mufti Abu Bakr, temos o presidente também. Então, alhamdulillah, são as pessoas que estão a nos representar, são os nossos chefes. São eles que nós devemos ouvir, são eles também que nós devemos obedecer. Eles estão aqui para representar a nós, porque eles são cabeçalhos. Então, eles estão aqui para nos representar. A caravana de Da'wah está aqui para falar algumas coisas para aqueles jovens que estão interessados a aprender a matéria de Da'wah, de que requisitos que nós podemos fazer para nós sermos também Da'i. Porque aqui nós já temos duas coisas. Uma das coisas é
da'wa que eu tenho que fazer para um irmão muçulmano. Existe da'wa que eu tenho que fazer para um vizinho que não é muçulmano. Duas coisas. Então, que forma eu posso utilizar um da'wa para um irmão muçulmano? E que forma? Que da'wa eu posso utilizar para um vizinho que não é muçulmano? Que forma? Então, eles estão aqui para nos apresentar, para aqueles que estão prontos, aqueles que têm vontade de aprender de como fazer essas duas coisas. Então, inshallah, vão nos esclarecer e daí, com a presença dos nossos dirigentes aqui, vamos ouvir o que vão falar, inshallah. Por último, eu quero vos dizer que muitas vezes a gente exclui-se na sociedade. Nós não podemos nos excluir, nós temos que nos incluir. Razão pela qual que Maulana Rafiq está entre nós. Ele deixou os seus afazeres na beira. Maulana Rafiq é da beira. Ele deixou os seus afazeres na beira. Ele tinha um nikah. Ele disse-me: olha, Sheikh Abdurrahman, eu hei de correr para vir presenciar o vosso programa. Aliás, não o vosso programa, o nosso programa. Eu hei de vir presenciar. E alhamdulillah, Maulana veio. Se ontem ele não esteve presente aqui, já estava no Chimoio, porque o seu carro estava com alguns problemas. Hoje ele está aqui e estava-me a dizer que a família não dormiu bem. Mesmo assim, ele esteve ou está presente. Maulana Rafiq disse-me que, olha, Abdurrahman, eu vi que você estava para se excluir. Porque como? Há uma vez que nós fomos para o distrito de Magude, lá fizemos uma certa entrevista e eu disse, escorreguei, eu disse assim, para o meu entrevistado, eu disse: há pessoas que dizem que o Islã tem cores. O que é que tu dizes? Maulana Rafiq ouviu. Da beira. Então, Maulana Rafiq, sem me dizer, ele intencionou. Disse: não, eu vou para Maputo e vou hospedar em casa deste Dai, de Abdurrahman. Maulana Rafiq saiu da beira, foi para Maputo, chegou lá, hospedou na minha casa. Wallahi, a minha casa não é mil maravilhas como vocês pensam. Condições também precárias. E eu perguntei a Maulana Rafiq: por que Maulana veio hospedar aqui? Maulana disse que eu vi que você estava para se excluir. Eu quero te dizer que não existe diferença racial dentro do Islã. Portanto, prefiro eu vir hospedar na sua casa ao invés de hospedar naquelas casas luxuosas onde as pessoas me convidaram. Portanto, estarei contigo. E a partir dali, passei a olhar para as pessoas de diferentes maneiras. Eu disse: o racismo não é do Islã. O racismo é individual. Caso contrário, eu não teria Maulana Rafiq ao meu lado. Maulana Rafiq trouxe uma credibilidade ao meu trabalho, ao nosso trabalho. Razão pela qual que ele é um companheiro inseparável. E ele disse, antes de eu sair de Maputo, disse que eu posso ser responsável da caravana de Dawa entre Chimoio e Beira. Os jovens de lá, eu posso coordenar convosco para darmos programas a eles. Não há problemas, por causa do meu tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu responsabilizaria-me por várias províncias que vocês me encarregassem. Portanto, este é o Maulana Rafiq. Hoje, para a gente vir a Chimoio, atropelamos ou tropeçamos um pouco, porque a caravana de Dawa ainda não tinha contactado a direção para poder vir a Chimoio. Wallahi, se fossem outras pessoas, não quereriam mais nos ver. Mas a direção de Chimoio disse: vocês estão perdoados e podem vir para Chimoio. Nós vamos dar refeição, dormida, até transporte também a gente vai dar. Vejam, nós erramos, pedimos desculpas e isto é, a direção de Chimoio não só nos perdoou, mas fez com que o programa realizasse. Takbir! Allahu Akbar! Portanto, queridos irmãos, o Islã
não é pelo racismo. O Islã é pela coesão. O Islã é pela união. Razão pela qual que eu estou a dizer, jovens, unam-se com a direção de Chimoio, que é para podermos levar este Islã para frente. Caso contrário, se nós mantermos-nos divididos, este Islã continuará a ser desprezado, a ser acusado para sempre. Todos estamos prontos a levar o Islã para frente, inshallah? Jazakumullahu khairan. Então, agradecimento para Allah e vim agradecer publicamente para a comunidade que aqui está, tanto os irmãos muçulmanos como aqueles que não são muçulmanos. Como meu filho disse, há apenas 2 minutos, eu de facto pedi a palavra para poder apenas agradecer. Como todos sabemos, que qualquer criança que nasce, seja pais cáfires ou muçulmanos, essa criança nasce como muçulmano. E o meu almejo é de Allah subhanahu wa ta'ala dar-lhes essa hidayat, dar-lhes fé, dar-lhes a força, dar-lhes vida à comunidade para continuar a aplicar esse serviço que eu estava a fazer, de chamar as pessoas para o islamismo. Porque o sawab não é só para eles, assim como também para mim sou atribuído o sawab, porque eu fiz a ele. Ele hoje está a chamar muita gente, assim como os seus colegas. Então, todo o conjunto, desejo boa vida, boa viagem, bom trabalho. Portanto, o meu almejo praticamente era apenas de agradecer, e todo o público, publicamente posso dizer assim, agradecer que alhamdulillah rabbil alamin pela vossa presença. Espero que aquilo que o Sheikh pediu para amanhã poder aparecer mais pessoas. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala incuta a vontade nas pessoas de vir a perceber. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos aqui com o nosso irmão, o jovem que se interessou em trazer a caravana de Da'wa para a cidade de Chimoio. Ele chama-se? Adnan Antônio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmão Adnan? Alhamdulillah. Hoje é nosso último dia do programa. Como é que se sente? Sinto-me muito feliz, muito emocionado. E como se diz, sem palavras para expressar a minha gratidão, a minha felicidade por ter acontecido este evento e desta boa maneira. Alhamdulillah. Mashallah. E qual a avaliação que faz em termos dos tópicos abordados? Como é que os capacitadores estiveram? Bem, mal ou excelente? Sem bajular, diria excelente. Mashallah. Mashallah. E bom, nós notamos esta participação que para nós foi uma participação, não diríamos boa nem má. E vocês como organizadores, como é que acharam da participação? Como donos da terra? Até que esperávamos mais aderência dos participantes. Só que infelizmente por causa de uma desinformação aqui no meio do tempo, alguns acabaram ficando sem moral e não apareceram. Mas o número que apareceu ontem e hoje foi aceitável. Mashallah. E eu estava a dizer isto mal nem bom para te desmoralizar. Eu queria ver até onde você ia chegar. Bom, nós ficamos muito satisfeitos mesmo pela participação que vimos, não é? E ficamos a saber que, afinal de contas, o trabalho que a caravana de Da'wa está a fazer está a chegar em vários lugares. E não só, também ficamos muito satisfeitos pela presença da direção da Liga Muçulmana de Chimoio, pois eles é que abriram é que aceitaram a nossa presença. Os jovens, se senhor, fizeram o seu papel, contactarem-nos, e a direção de Chimoio fez também o seu papel, que é de aceitar a nossa presença. E como se não bastasse, você, nosso caro irmão, também contribuiu a sua parte, isto é, fez com que a caravana de Da'wa deslocasse-se para Chimoio, através da sua contribuição. Os 100 meticais que você tirou, os 50 meticais que você tirou, valeu a pena. A caravana conseguiu se deslocar de Maputo para Chimoio e voltaremos também de Chimoio para Maputo. Foi uma grande valia e que Allah subhanahu wa ta'ala vos recompense com o melhor. Últimas considerações. Últimas considerações, diria, aconselharia a quem não apareceu aqui, talvez pedir aos que estavam aqui, os panfletos, tem muitos panfletos que ofereceram-se aqui, assim como livros, eles podem pedir. Há quem levou 2, 3 livros, mesmo eu levei 2, 3 livros, alguém que precisar posso dar aqui de Chimoio. E fora disso, procurar aprender o Din Islão,
aqui no Chimoio tem muitos alimos que podem ensinar, que estão disponíveis. Por exemplo, aqui na Universidade Central de Chimoio, temos o Maulana Mahmoud, está aberto para dar aulas entre Maghrib ao Inchá, todos os dias, segunda a sexta. Então, quem quiser, adulto que não tem tempo durante o dia porque está a trabalhar, porque está a colar, está a fazer outras coisas, período de noite pode vir estudar. Então, é muito importante e obrigatório cada um aprender o seu dini. Então, convido a todos a virem estudar o dini, mesmo que não seja na Central, pode ser nos bairros onde a pessoa fica, na masjid, fala com o Maulana, o Sheikh, vai ensinar, inshallah. Inshallah. Restava-me também esta parte de agradecer os ânimos de Chimoio que se fizeram em peso no nosso programa. Portanto, estão de parabéns e que Allah subhanahu wa ta'ala vos recompense com o melhor. E para finalizar, dizer que a caravana de Dawa regressa a Maputo e finalizou com este tema da autenticidade da Bíblia e Corão nesta cidade. Tivemos esta oportunidade, alhamdulillah. As imagens são de Daoud Juma Haddad, Abdurrahman ibn Said, caravana de Dawa.